Hoje, então, a gente continua com a parte de amortização, né? Eu me lembro que na aula passada alguém perguntou qual seria a diferença entre desconto e amortização. Então, desconto, como a gente viu na aula passada, é o desconto final, né? É o valor final total que a gente tem em relação a um produto, tá? Um financiamento, ou até mesmo em relação a algum investimento. Tá? Então, desconto seria como se a gente somasse os valores abatidos nas amortizações, certo? Mais algum outro desconto que a gente tenha por um pagamento, por exemplo, uma entrada maior, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, supondo aqui que eu vá comprar um apartamento, né? Então eu dei uma entrada num valor alto, tá? E aí eu consigo um desconto maior com o vendedor. Tá? E aí, a partir desse desconto que eu tenho, ele entra também, tá, no final de tudo, né, juntando com as possíveis amortizações que eu venha a fazer, tá, em relação ao meu financiamento, no caso na compra de um apartamento, de uma casa, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, a amortização, tá, vai ser basicamente o processo de extinção da minha dívida através de pagamentos periódicos. Sendo que uma amortização ela não precisa necessariamente ser periódica. Então, por exemplo, eu não preciso a cada 6 meses, ou a cada 3 meses, ou a cada mês amortizar alguma coisa. Eu posso fazer uma amortização num dado período só, num mês só. Por exemplo, então, se eu financiei algo em 12 vezes, tá, e eu amortizei algo no quinto mês, tá, não necessariamente eu preciso fazer essa nova amortização no 10º mês. Tá? Eu posso fazer uma única amortização para poder conseguir um desconto maior, um valor maior de retorno no final. Tá? Vou ver aqui que alguém escreveu alguma coisa. Gabriel, pode falar. Levantou a mão? Professor, não ficou muito claro para mim. Seria tipo um desconto, só que em maior escala, digamos assim? Não sei se eu falei besteira. Não, olha só. Vamos lá. A amortização, tá, é algo que eu vou amortizar ou pagar, entre aspas, tá, antes de um determinado período para poder receber um valor em relação àquele pagamento, né? Um reembolso, tá até aqui escrito, seria um reembolso desse capital. O desconto ele vai ser a soma de tudo que eu receba, tá? Ou tudo que eu tenha de reembolso ou deixe de pagar dentro do meu financiamento ao final de tudo. Tá? Então, no desconto entra, por exemplo, se eu conseguir um abatimento no imposto de renda. Tá? Então, se eu consigo, através de um. Não sei nem se é possível, tá, gente? Tá? Não tenho. Não sei se isso cabe aqui, tá? Pensar nisso. É porque o caso de imposto de renda, IOF, a gente vai ver essa coisa mais em fundos, em ações, que a gente vai ver mais para frente isso na parte de análise de investimentos. Tá? Mas assim, se eu consigo um desconto no imposto de renda e faço uma amortização em determinado mês, esses dois valores eles entram no meu desconto final, no meu valor final que eu vou ter ao final de ter quitado, tá, dado o produto, tá, ou dado o serviço em relação a tudo que eu paguei durante aquele período. Tá? Então, basicamente, botando em números, tá? Vamos supor que eu tenha um produto financiado, tá? Independente de ser casa, apartamento, carro, qualquer coisa desse tipo, no valor de 100 mil. Tá? Vamos botar redondo para ficar mais fácil, né? De 12 mil. Tá? Perdão, 12 mil não, 12 mil por mês, tá? Em 10 vezes, 120 mil. Tá? Vamos supor que eu consiga uma amortização pagando antes, tá, do meu período de pagamento, tá,
e essa amortização eu consiga 2.000 de retorno, tá? Então, ao invés de pagar no dia 5, eu paguei no dia 1 e paguei R$ 10.000 em uma mensalidade. Tá? Ao final, tá, eu vou pagar no total 118 mil e não 120 mil. Então, o meu desconto foi de 2.000, certo? E a amortização que eu fiz, tá, ela foi de 2.000 também. Só que, vamos supor que eu faça uma amortização no segundo mês, tá? Pague os 10.000. Mesmo caso, tá? Ao invés de pagar no dia 5, paguei no dia 1, paguei 10.000. E faça uma amortização também no quinto mês. E ao invés de 12.000, eu pague 10.000. Tá? A amortização foi de 2.000, a amortização foi de 2.000, tá? No segundo mês, no quinto mês, e o meu desconto final foi de 4.000, que foi a soma das amortizações. Então, tipo, o desconto é tudo que te faz economizar e a amortização é uma das maneiras de economizar? Exatamente. Seria isso? Sim. Ah, tá. Nesse sentido. Valeu. Aí. Tá? Inclusive, né, vamos supor aqui que eu consiga no 8º mês, né, mantendo aquele padrão, tá? Paguei no segundo mês 10.000, paguei no quinto mês 10.000, tá? E lá no 8º mês eu paguei no dia 5, mas eu consegui um desconto de R$ 1.000 no imposto de renda, tá? Então eu tive uma amortização de 2.000 no primeiro mês, uma amortização de 2.000 no quinto mês, tá? A amortização total no final é de 4.000, porque eu estou somando 2.000. No 8º mês eu consegui R$ 1.000 de desconto no imposto de renda. O meu desconto ao final da compra é de 5.000. 2.000 mais 2.000 mais 5 mais 1.000, tá? Ah, entendi. Show. Tá? Então o desconto engloba tudo que eu consegui de reembolso em relação àquele produto, capital, serviço, investimento, qualquer coisa que eu tinha feito, qualquer coisa que eu venha a fazer nesse sentido. Né? Tá certo? Bom, e aí lembrando que os juros, tá, eles são sempre calculados sobre o saldo devedor. Tá? Vamos colocar... Isso aqui tá até... Coloquei aqui, né, uma exclamação, tá? Só que, na verdade, isso aqui devia estar muito entre aspas. Por quê? Porque a gente sabe que não funciona assim. Tá? Geralmente, os bancos eles colocam juros, tá? E fazem juros sobre juros. Tá? O que é o juros sobre juros? Se o seu saldo devedor é de 12.000, tá? O seu saldo devedor é de 12.000, tá? E você tem juros de 2.000, você, pela lei, né, pela prática e tal, não deveria cobrar juros em cima dos 2.000, né, que foram calculados no mês anterior. Porém, a gente sabe que os bancos fazem isso. Tá? Mas juros sobre juros não deveria ser feito, né, porque isso é contra a lei. Tá? Não sei se mudou a lei, tá, gente? Eu estou falando isso porque o que eu sei de alguns anos atrás. Não sei se pode ter mudado nesse sentido agora. Pode falar, Gabriel. Para quem manja um pouco mais de lei, será que se entrasse na justiça contra o banco ou não, daria alguma coisa, não? Talvez. Nossa. Talvez. Show. Porque quando você cobra juros sobre juros, você teoricamente está infringindo a lei. Só que, como eu falei, eu não sei se essa lei caiu, tá? Porque isso eu sei de muito tempo atrás, coisa de 2014, 2015. Até estou falando aqui com vocês, mas eu nem pesquisei em relação a isso, tá? Então seria bom, de repente, ir, se alguém quiser dar uma pesquisada. Mas eu Talvez sei... a gente tenha alguma concessão nesse sentido, não? Então, aí eu não sei. Eu não sei mesmo. Provavelmente, tá, já tem jurisprudência para os dois casos. E aí vai depender mesmo da cabeça do juiz que vai estar julgando o caso. Essa aqui também eu estou chutando. Não sei se também ocorre isso, não. Mas eu acredito que já tenha jurisprudência para os dois casos. E, na verdade, acaba... para refletir de qualquer forma. Oi? É bom para refletir de qualquer forma. Sim, sim. É bom dar uma pesquisada aí também para saber
Bota alguma coisa no Google assim relacionada, tipo, lei de juros sobre juros, alguma coisa nesse sentido, que deve vir alguma coisa sobre isso. Tá? Mas eu sei que antigamente não podia ou não deveria se cobrar juros sobre juros. Ok. Bom, e aí dentro da amortização a gente tem os sistemas de amortização, tá? Que eles vão estar diretamente relacionados com a tomada de crédito. E isso vale para qualquer coisa, tá? Tanto como para a compra de um carro, aquisição de um imóvel, tá? Ou mesmo investir em equipamentos para uma empresa, ou até mesmo para compra de produtos para casa, alguma coisa, né, nesse sentido. Então, sempre que um financiamento ou um empréstimo ele é realizado... Professor, Oi. fazer uma pergunta. Quando a gente vai no mercado, por exemplo, algum estabelecimento passa cartão de crédito, parcela assim, 2 vezes, mas com juros, seria um sistema de amortização? Não. Não. Aí você só vai amortizar esse sistema de juros se você conseguir algum valor menor do que você teria que pagar no final, tá? Por exemplo, se você comprou um produto em 2 vezes de R$ 1.000, tá? O produto é de R$ 1.000, mas as suas parcelas são de 550. Estou colocando em números redondos, obviamente. Se você por algum instrumento consiga pagar 525 na segunda parcela, você pode considerar isso uma amortização, né? Então, por exemplo, igual compra de carro financiado, puxa sempre a última e vai pagar tipo a metade do preço, quase, Sim, ou menor ainda. Sim, isso uma amortização. É um excelente exemplo de amortização. Tá? Quando você paga a última para pagar lá metade do valor do empréstimo. Do empréstimo, entre aspas, né? Do seu financiamento. Que na verdade não deixa de ser empréstimo. Do empréstimo também, empréstimo de banco também funciona assim. Você Sim. Puxando a última, você paga, tipo, se é R$ 1.000, você paga 200. Depende, né? Você pode fazer os dois tipos. Você pode fazer esse que você paga a última, ou você pode fazer o que não tem como amortizar nada. Seria fixo. Tá? E agora existe um também, não sei se isso tá acontecendo ainda, mas eu lembro que algum tempo atrás eles não estavam deixando fazer mais isso, pagar a última. Você tinha que sempre pagar a posterior. Você conseguiria amortizar alguma coisa, né? Mas vamos supor que você tivesse parcelado em 36 vezes alguma coisa, tá? Um produto. E você estivesse na 24ª parcela. Você não podia pagar a 36ª. Você era obrigado, se quisesse antecipar para amortizar, pagar a 25ª, amortizar a 25ª para poder amortizar a 26ª, para poder amortizar a 27ª e assim por diante. Tá? Não sei se ainda está ocorrendo isso, tá? Mas antigamente eles estavam fazendo isso para as pessoas não pagarem a última, né? E ter um desconto maior, né? Enfim, sistema financeiro, gente. Eles vão fazer de tudo para a gente, né? No caso, para quem pega empréstimo, né? Para nós, pessoas comuns, pagar mais. Tá? Enfim. Esse é o capitalismo, né? Funciona assim. Então, sempre que o financiamento ou empréstimo ele é realizado, todas as suas características têm que ser previamente definidas. Tá? Então, como eu falei, acabei de falar aqui, né? Isso. Né? O Gleicon citou o exemplo aí, né? De você pagar a última. Tá? Eu citei o exemplo de que tem alguns financiamentos que você não pode pagar a última, você tem que pagar sempre a posterior, se quiser alguma coisa. Tá? E tem também aquele sistema de pagamento normal, valores fixos, mesmo que você adiante, você vai pagar aquele valor naquele determinado mês. Tá?
Então, além desse valor a ser contratado, a taxa de juros aplicada e as formas de pagamento e o prazo de quitação, tá? Normalmente eles são acordados entre o tomador e o credor de crédito, tá? De financiamento ou empréstimo. Né? Então, basicamente aqui a gente também sabe, né, entre nós, indivíduos comuns, meros mortais, e os bancos. Então, todas essas informações estão contidas nos chamados sistemas de amortização. Tá? Então, através deles, que ambas as partes, eles definem como a dívida será totalmente liquidada. Então, quando uma pessoa ou empresa ele toma um valor emprestado, ele faz um financiamento ou adquire essa dívida. Né? E ela passa a dever ao credor e não apenas o montante inicial. Tá? É o montante inicial mais juros, tá? Mais o que foi acordado lá no início do contrato. Os valores referentes aos juros acumulados durante o período da transação são acrescidos ao capital inicial. Assim, o saldo devedor passa a ser capital mais juros. Então, para que a dívida seja totalmente paga, o tomador deve quitar o montante inicial adicionado aos juros acrescidos. A partir do momento que você faz esse contrato, você não deve mais o seu montante, tá? O seu capital que você pegou de empréstimo. Né? Se você pegou R$100 de empréstimo, você recebe R$100, mas você não vai pagar R$100. Você vai pagar R$100 mais juros. Tá? Então é o capital que você pegou mais os juros que foram acordados naquele início, naquele contrato entre o tomador de empréstimo e o credor. Então a forma como o valor total do saldo devedor será calculado é definida de acordo com esse sistema de amortização aplicado. Ele vai caracterizar como que a dívida vai ser diminuída, reduzida, né, até chegar ao total da sua liquidação, onde a gente vai liquidar aquele contrato estabelecido no início. Tá? E aí existem vários sistemas de amortização. Né? Vamos dizer vários. Né? A gente tem aí 7 sistemas de amortização. A gente tem o sistema de pagamento único, no qual a gente faz um único pagamento ao final. Tá? A gente tem o sistema de pagamentos variáveis, né? Vários pagamentos diferenciados. Temos o sistema americano de amortização, que é o pagamento no final com juros calculados período a período. O sistema de amortização constante, ou seja, a amortização da dívida é constante e igual em cada período. Tem o sistema Price, né, que é também chamado de sistema francês, em que todos os pagamentos são iguais. Temos o sistema de amortização misto, onde os pagamentos são as médias aritméticas dos sistemas SAC e Price. Tá? SAC é o sistema de amortização constante e Price é o sistema Price, é o francês. E temos o sistema alemão, onde os juros são pagos antecipadamente com prestações iguais, exceto o primeiro pagamento, que corresponde aos juros cobrados no momento da operação. Está muito complicado? Provavelmente. Nós vamos ver exemplos aqui de cada um para poder entender como é que funciona esse sistema de amortização. Porém, a gente não vai ver todos. Tá? Nós vamos ver esses 4 sistemas, que são os sistemas mais utilizados. Tá? Os outros praticamente não existem mais aqui no Brasil. Tá? Então a gente vai ver o sistema de pagamento único, tá? Que aliás é muito difícil até de acontecer. Tá? Talvez seria o caso até de não mostrar, mas como ele é assim, meio que a base de tudo, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Tá? Vamos ver o SAA, o SAC e o Price. Tá? Bom, então, como a gente já falou, né, em todos os sistemas de amortização, o pagamento total vai ser o pagamento vai ser a amortização mais juros. Tá? Em linhas gerais, o SAC e o Price são os sistemas de amortização mais conhecidos. Vocês vão ver que a gente já falou sobre eles aqui, só que sem saber o nome. Bom, então o pagamento único. Tá? Então, exatamente como o nome sugere, né, essa forma,
o pagamento único vai determinar ou determina que a amortização será realizada somente ao fim do prazo determinado, em uma única parcela. Enquanto isso, a taxa de juros incide sobre o saldo devedor, fazendo aumentar até a quitação da dívida. Então, como exemplos, a gente tem as letras de câmbio, os títulos descontados em bancos e os certificados com prazo fixado para a renda final. Uma coisa aqui que eu lembrei, o pagamento único, né, ele também pode ser considerado um sistema de amortização, tá, quando você faz, ou pelo menos ele é muito parecido, tá, talvez o nome não seja pagamento único, mas ele é muito parecido com um sistema de investimento no qual, né, eu até já cheguei a realizar um tipo desse, no qual você investe um valor, por exemplo, R$1.000 num fundo, tá? E aquele fundo ele te devolve o valor depois de um determinado período de tempo, certo? Total. Então ele não te paga mês a mês. Então vamos supor, eu aplico R$1.000 num fundo, tá? Em que ao final de um ano ele vai me pagar juros mais IPCA, por exemplo, que é o índice de preços do consumidor, tá? Ou juros mais a inflação, tá certo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou emprestando dinheiro para o fundo, né, para aquele fundo específico, para aquele fundo rentabilizar aquele dinheiro naquele período. Qual é o problema desse sistema de pagamento? É que, no final, o fundo ele não te garante o retorno com juros. Né? A única coisa que ele te garante é o dinheiro investido. Né? Então, por exemplo, eu investi R$1.000 num fundo para ficar um ano. No final, ele vai me devolver no mínimo os R$1.000. Tá? Mas qual é o problema nesse tipo de investimento? Tá? É que eu peguei R$1.000 e não coloquei em algo que me faça render alguma coisa, nem que fosse a poupança. Tá? Eu, entre aspas, né, apostei esse capital, tá, num fundo que não me deu lucro. Tá? Ele simplesmente me devolveu o valor devolvido, o valor emprestado no início do contrato. Tá? E existem alguns fundos que fazem esse tipo de investimento, certo? Só que esse juro, esse investimento, ele pode dar um retorno, obviamente. Né? Os R$1.000 que foram emprestados, o capital que foi emprestado, pode retornar com 1.050, 1.100, tá? Ou o capital mais os juros. Tá certo? Então, esse seria um bom sistema de pagamento único. Só que ele não é um sistema de amortização, né? Ele só é muito parecido, não é o nome em si. Professor, Oi? só é dado como amortização quando tem parcelas a pagar? É basicamente isso. Tá? Não necessariamente porque o sistema de pagamento único, ele, entre aspas, não tem parcelas. Né? Ele tem uma parcela, que é aquela parcela que você paga no final. Tá? Então, vamos supor, eu pego R$1.000 emprestado com um banco para devolver 1.100 daqui a 12 meses. Tá? Então, se eu pego hoje, né? Hoje é dia 16, né? Hoje é dia 16 de março de 2022. Eu vou no banco, falo, quero R$1.000 emprestado no sistema de pagamento único. Eu recebo os R$1.000, tá? E eu só vou pagar esse valor, tá, daqui a um certo período de tempo. Estou colocando aqui, chutando, por exemplo, um ano. Tá? O valor do dinheiro que eu recebi mais os juros. Então, vamos supor que ele me cobre 10%. Então, eu só vou pagar em 16 de março de 2023 R$1.100 ao banco. Esse é o sistema de pagamento único. É uma única parcela. Ah, tá, entendi. É porque, tipo assim, às vezes tem gente que tem dívida com banco, né? Aí faz toda aquela renegociação e tudo mais. Só que se você pagar em uma vez só, eles te dão um desconto. Isso. Se você pagar em parcelas, aí tem que fazer essa amortização de trás para frente. Mas essa parcela única que tem desconto, ela só é dada como desconto mesmo, como amortização também?
Boa pergunta. Boa pergunta, porque aí o que acontece? Aí você está renegociando, né? Você não está, entre aspas, cumprindo com o contrato, né? Se bem que, na verdade, você está assinando um outro contrato, né? Então, é como se aquele contrato que foi feito ele fosse rasgado, né? Na verdade, na prática é isso, né? Aquele contrato é rasgado, você faz um novo contrato. Mas, assim, pode ser considerado, sim, um sistema de pagamento único. Você vai lá e fala, ó, quanto é que é para quitar hoje o negócio, tá? Ou para quitar amanhã. Tá? Eu devo, sei lá, 5 mil reais. Tá, se eu quitar hoje, quanto é que é? Aí o cara fala, 1.500. Então, beleza. Aí vai lá e paga 1.500. Então, ele pode ser considerado, sim, um sistema de pagamento único. Uma amortização em pagamento único. Uma única parcela de 1.500 de um dinheiro que você já pegou anteriormente, né, com um banco. Ou com cartão, qualquer coisa desse tipo. Tá? Esse é um... Não sei se o nome, de fato, né, seria um sistema de amortização de pagamento único. Mas eu acredito que é assim. Tá? Na prática é igual. Tá? Na prática é igual. Sim. Entendi. Obrigada. E a gente tem também o sistema americano de amortização. Tá? Então, lembra que eu já coloco aqui no início do slide. Tá? Aquela tática de pagar somente os juros da fatura do cartão de crédito para a dívida não aumentar. Então, é basicamente que o sistema americano de amortização ele vai fazer. Tá? Apenas os juros eles vão ser pagos durante o período. E ao fim do prazo, tá? Para a quitação da dívida, o principal, que seria o capital inicial, né? Ele é finalmente amortizado, ele é finalmente pago. Tá? Então, ele não tem amortização do saldo devedor durante o tempo em que o contrato está ocorrendo. Tá? O capital ele só vai ser pago ao fim do período. Então, o que eu faço? Tá? Eu peguei R$1.000 com o banco hoje. Tá? Mesmo esquema, vou pagar daqui a 1 ano. Tá? Aí o banco vai falar para mim, os juros são de R$100. Eu falo, beleza, vai pegar esses R$100, vai dividir em 12 vezes. Tá? Esses R$100 vão ser divididos em 12 vezes. Todo mês eu vou pagar 100 dividido por 12, tá? Iniciando no mês que vem, no caso em abril, maio, junho, julho, até o... como é que é o nome? Até fevereiro do ano que vem. E aí, em março do ano que vem, né, eu vou pagar aquele capital inicial que eu peguei de R$1.000 emprestado com o banco, tá, em 2022. Tá certo? Então, basicamente, é isso que a gente faz com o cartão de crédito. Tá? Então, a gente amortiza o cartão de crédito para a gente não aumentar a dívida do cartão. Tá certo? Então, a gente paga só os juros durante determinado período. O saque, tá? Ou também chamado método hamburdez, que é o sistema de amortização constante, ele vai consistir, tá, no pagamento da dívida periodicamente, tá? E ele ocorre de forma decrescente. Então, quanto mais o tempo passa, menores vão ficando as parcelas de quitação, tá? E o valor amortizado ele é de maneira constante em todos os períodos. Tá? De forma geral, os juros e o capital são calculados uma única vez e divididos para pagamento em várias parcelas durante o prazo de quitação. Tá? Então, como exemplo, a gente tem o sistema financeiro de habitação. Tudo que a gente está vendo aqui, tá? A gente vai ter exemplos ao final, uma tabelinha aqui com os exemplos para a gente ver direitinho como é que funciona. Tá? E por fim, né, que é o último que a gente vai ver aqui, tá? A gente tem o sistema Price, tá? Que esse é sim um dos mais conhecidos. Tá? O montante total ele é amortizado ao longo do contrato e de forma crescente. Então, o pagamento ele é feito através de um conjunto de prestações sucessivas e constantes. Geralmente, as parcelas são pagas mensalmente em valores iguais, já com juros embutidos. Também pode ser chamado de sistema de parcelas fixas ou sistema francês. E um exemplo que a gente tem é financiamento em geral de bens de consumo.
Então é aquilo, se eu peguei R$1.000 com o banco, tá? O valor final é 1.100, ele vai pegar 1.100, se eu vou pagar em um ano, ele vai pagar 1.100, dividir por 12, eu vou pagar aquelas parcelas iguais ao longo do período. Então, como exemplo, a gente vai aqui, suponha um financiamento hipotético de R$300.000, que será pago ao final de 5 meses a uma taxa mensal de 4%. Então, lembre que a amortização sempre ocorre sobre o saldo devedor no momento, tá? Ou seja, naquele determinado momento em que a gente está em relação ao final do nosso contrato. Tá? Então, aqui, o nosso primeiro período, que vai ser sempre 0, começa com o nosso saldo devedor de 300, tá? Então, vamos ter nossas 5 parcelas. Ao final, a gente tem que pagar 300 mil, que foi o que a gente pegou de financiamento. Então, como funciona o pagamento único? Então, o pagamento único ele vai ser o montante igual a capital mais juros compostos da dívida em um único pagamento ao final de 5 períodos. Então, vai ser aquela fórmula simples, tá, que a gente já viu na aula passada. Então, se o nosso saldo devedor, quando a gente pega, é 300, né, no primeiro, né, a gente vai pagar a gente não vai pagar nada. Tá? A gente vai ter um juros de R$12.000, que é 4%, tá, em cima de 300 mil. No segundo mês, a gente vai ter um juros de 12.480. No terceiro mês, 12.979,20. No quarto mês, 13.498,37. E no quinto mês, 14.038,30. Tá? Então, no último mês, a gente vai pagar o saldo devedor mais a soma dos juros. Então, no último mês, a gente paga o total de R$ 364.995,87. Tá? Então, no final, a gente soma os juros mais o saldo devedor, tá, lá do nosso início, tá, e é o valor que a gente tem que pagar. Certo? Então, a gente não faz pagamento nenhum mensal. A gente só paga ao final. Bom, o sistema de amortização americano. Tá? Então, o devedor paga o principal em um único pagamento no final e no final de cada período. Perdão. Esquece. Então, o devedor vai pagar o principal em um único pagamento no final e no final de cada período vai realizar o pagamento dos juros. Né? Então, no final dos 5 períodos, o devedor paga também os juros do quinto período. Tá? Isso é bem importante aqui vocês saberem, porque apesar dele estar pagando lá no quinto mês, ele entra os juros daquele mês. Tá? Então, a gente começa aqui com um saldo devedor de 300 mil. No primeiro mês, a gente paga R$12.000. No segundo mês, a gente paga 12 mil. No terceiro mês, a gente paga 12 mil. No quarto mês, a gente paga 12 mil. E no quinto mês, a gente paga R$312 mil. Por quê? É 300 mil do meu saldo devedor, tá? Mais 12 mil dos juros. Tá? Então, meu pagamento é de R$312 mil. No total final, a gente pagou um valor de R$360 mil. Tá? Então, vamos ver aqui já a diferença. No pagamento único, a gente pagou, no final de tudo, 364 mil. No SAA, né, no sistema de amortização americano, a gente pagou 360 mil. Então, o SAA ele já é melhor que o pagamento único. Tá? A gente já pagou R$4.000 a menos em relação ao pagamento único. Então, a gente tem o SAC, né, que é o sistema de amortização constante. Então, o devedor vai pagar o principal em N igual a 5 pagamentos, sendo que as amortizações são sempre constantes e iguais. Tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pagar os juros, tá, mais a amortização que ele propôs, foi proposta no contrato dele. Né? Então, se ele pegou 300 mil dividido por 5 dá 60 mil. Tá? Então, ele vai pagar sempre 60 mil mais os juros. Tá?
Então, o primeiro pagamento é de R$ 72.000, tá? O segundo pagamento é de 69.600, 67.200 no terceiro, 64.800 no quarto, 62.400 no quinto. No final, total, tá, dos 300 mil que ele pegou emprestado, ele pagou 336 mil. Ou seja, o saque é melhor que o SAA, que é melhor que o pagamento único. Tá? Então, das três opções, o saque é a que ganha. Tá? E aí a gente tem o sistema Price, tá? Onde o cálculo da prestação vai ser o produto do valor financiado pelo coeficiente K, tá? Que seria aqui, tá, essa formulazinha aqui, calculada para o nosso valor de 300 mil, tá certo? E vai ser a taxa ao período e N, o número de períodos no tempo. Então, a gente colocando aqui, né, 4% e 5%, tá? Então, a gente vai ter aqui no final, tá, uma prestação de R$ 67.388,13. Então, o cálculo da prestação P vai ser o produto do valor financiado pelo coeficiente K. Tá? Então, nosso saldo devedor é de 300 mil, nós temos um juros de 12 mil, tá, dentro do primeiro mês, tá, com a amortização a ser feita, né, dentro daquele período, dentro do nosso contrato, de 55.388 e um pagamento total de 67.388,13. Tá? O segundo, né, aí já são juros de 9 mil, tá, 784, 57.603 de amortização, o pagamento de 67.388. Então, os pagamentos, certo? Eles são iguais ao longo do período. O que vão reduzindo são os juros, porque a gente vai pagando a mais, tá? E diminuindo o nosso saldo devedor, certo? Daquele montante inicial que a gente pegou financiado. E aí, no final, a gente tem uma soma total de pagamentos de 336.940, tá? Que não é melhor que o saque, tá? Que é o sistema de amortização constante. Aqui a gente tem um valor de 336 mil. Então, o price, ele é, nesse caso aqui também, né, um pouco pior do que o saque. Tá? Então, quando a gente vai fazer um financiamento, tá? Principalmente de imóvel, né, que são valores maiores, é interessante a gente procurar sempre o sistema saque, tá? Onde a gente pode... Bom, isso vai depender também se tem aquele esquema de adiantar as parcelas, né? Porque tem alguns que você não pode adiantar, como eu falei aqui, tá? Mas ao final, né, se você tem que escolher um dos dois, é mais interessante escolher sempre o sistema saque, tá? Que é onde você vai amortizando constantemente, tá, o seu saldo devedor, que ele fica com numa soma total, né, pensando isso na soma total, menor. É claro que isso vai depender também da sua renda mensal, né? Porque, por exemplo, pode ter alguém que o sistema de pagamento único seja melhor. Né? Qual seria um bom exemplo de um sistema de pagamento único? Né? Vamos supor que eu tenho a restituição do imposto de renda para receber, tá? Que normalmente cai em julho, agosto, por aí, tá? O Bradesco fez isso há um tempo atrás, né? Ele antecipava a sua restituição, só que depois, obviamente, você pagava com juros, né? Então, vamos supor que a pessoa tenha R$2.000 para receber de restituição do imposto de renda. Se a pessoa quer utilizar logo aquele dinheiro, né, vale a pena, né, no caso para ela, pegar aqueles 2.000 com o banco, tá? E quando receber a restituição do imposto de renda, devolver esse dinheiro e pagar os juros por fora, tá? Vamos supor que fosse, sei lá, R$200, R$100, alguma coisa desse tipo.
Tá? Então pagaria aí 2.100, 2.200, alguma coisa assim. Tá? Bom, gente, olha só. Então, o que eu queria falar com vocês aqui? A gente fechou essa primeira parte, tá, de matemática financeira. E agora vocês terão aquela listinha de exercícios para fazer. Tá? Eu acabo que eu não gerei aqui ainda o PDF, mas eu vou gerar já aqui. Aliás, vou salvar como. Vou gerar o PDF para colocar lá no AVA, tá? Para vocês fazerem. Esse trabalho ele pode ser feito em grupo. Não vou cobrar número máximo de alunos por grupo. Tá? Podem fazer grupos grandes, não tem problema. Então vou acrescentar aqui data da entrega. Eu vou dar 1 mês para vocês fazerem, tá? Acho que é bastante tempo. Bom, dia 16 cai num sábado. Então eu vou colocar a entrega para o dia 18. Certo? Bom, e aí, gente, o jeito, a gente está em contato, a gente está com um grupo no WhatsApp, vocês têm meu e-mail, tá? Vou até colocar aqui, se quiser enviar. Eu prefiro, tá, que envie por e-mail. Por quê? No Zap pode acabar se perdendo lá no grupo. Bom, então aqui vocês têm 4 estudos de caso, tá? Para vocês poderem conversar aí sobre o assunto, tá? E chegarem nas respostas para essas questõezinhas aqui. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Alguns, inclusive, têm respostas até bastante simples. Né? Só que eu acho melhor, ao invés de uma lista de exercícios, tá? Onde vocês vão ter que fazer, sei lá, 10, 20, 30 exercícios, coloquei aqui alguns casos, tá? Que não deixam de ser exercícios também, que vocês vão ter que pensar aqui, tá? E resolver essas questões e ver o que vale mais a pena em relação aos casos mesmo, né? As opções que vocês têm aqui para poder resolver esses problemas. Vou salvar aqui no PDF. Aí vou colocar lá no AVA e vou mandar para vocês. Professor, pode perguntar. Qual é o prazo para entregar mesmo? 18. 18 de abril. 1 mês para vocês fazerem. Não tem limite de participante no grupo, não, né? Não, nenhum. Se vocês quiserem entregar um trabalho só para a turma toda, sem problema.
Enfim, achei que tivesse. Tá lá no Ava. E vou mandar aqui para vocês também. O grupo do WhatsApp. Pronto. Vou dar um tempinho aí, né? Vou beber uma água, alguma coisa. Daqui a 15 minutos a gente volta, tá? Vou parar aqui.